Sabe aquelas crianças magrinhas, bem sem bunda, não tinha muito corpo? Assim era eu quando criança. Eu era bem magrinha, bem baixinha, sabe? Não tinha muita bunda, não tinha muito peito, não tinha muito nada, né? Aquelas crianças sem graça. Não era bonita, né? E não tinha muitos amigos, tinha vários apelidos, inclusive eu tinha um apelido que era Pezão de Frankenstein, porque eu era tão magrinha e o meu pé se destacava. Então eles falavam que eu era Pezão de Frankenstein, Dedão de Frankenstein, Pezuda, tudo relacionado a pé. Então você imagina como eu cresci, né? Cheia de trauma em relação ao meu pé. Mas não me faltava apelido, entendeu? Isso, querendo ou não, me fazia sentir muito pequena, me sentia muito pequena, sabe, perto das pessoas, porque minhas amigas eram bonitas, tinha corpão, era tudo arrumadas, e eu não tinha aquela coisa de querer ainda me arrumar, eu era muito imatura também, né? Mas era uma fase da minha vida, mas isso me fez me sentir muito mal. Então eu cresci com muita insegurança. Eu me achava pobre, eu me achava feia, eu morria de vergonha, eu achava que todo mundo era rico, todo mundo tinha condições, a minha família era a única que não tinha, e só minha família tinha problemas. E eu cresci com isso na cabeça. Quando adolescente, eu já cresci um pouco mais, com 11 anos eu já tinha peito, já tinha bunda, tal, né? E para você ver o tamanho do meu desespero de não crescer nada em mim, que eu tomava, falavam que tomar água na concha da chuva fazia crescer o peito, né? E eu acabei tomando, e fiz várias coisas assim para ver se ajudava a crescer logo, porque eu tinha medo de ficar aquela menininha magrinha, raquítica, né? Mas aí eu fui me tornando um mulherão, fui tendo mais amigos, fui conquistando amigos, era muito boa aluna na escola, tinha notas excelentes, já tinha até alguns admiradores, trabalhava muito novinha, já arrumei emprego, me destacava no meu emprego, inclusive, sabe? Eu lembro que o meu primeiro emprego eu tinha 11 anos, que na minha época podia trabalhar, né, menor de idade. E o meu primeiro emprego com 11 anos, eu me destaquei naquela empresa em meses, coisa de 3, 4 meses, eu substituí a minha chefe, porque eu era tão dedicada, tão boa, tão responsável naquilo que eu fazia, que já tinha pessoas que estavam lá há anos, mas quando ela ia viajar, ela me colocava no lugar dela para ficar responsável no lugar dela. Então aquilo era o máximo para mim, né? E eu fui entendendo com essas experiências e com tudo isso que eu passei, que na vida tudo é um processo, né? Tudo é um processo, da pequenez ao amadurecimento. Tudo passa por um processo. Você começa algo pequeno e aquilo vai crescendo, vai tomando forma, né? Jesus, ele usou aquela parábola da fé em relação à fé e o grão de mostarda. Realmente, um grão de mostarda, uma semente de mostarda, ela é muito pequena, né? Mas quando ela cresce, ela se torna uma das maiores plantas. Ela se torna abrigo, sombra para os pássaros, né? E ela se torna grandiosa. Uma semente tão pequenininha se torna algo tão grandioso. Não tem nada aqui que eu possa fazer de exemplo. Ó, tem um papelzinho aqui. Imagina esse papelzinho. Não sei se você está enxergando, ó, pretinho. E aí eu vou dobrar ele ainda pequenininho, um dois aqui. Imagine desse tamanho uma semente. Você consegue olhar para esse papelzinho e imaginar que ele pode se tornar algo grandioso, algo favorável, algo bonito, algo notável? Ou vai ser uma coisa que nós tem que tomar até cuidado, senão perde? E assim foi o grão de mostarda, uma semente tão pequena, vou pôr como exemplo um papel aqui, se tornou uma folha grande, né? Que tem utilidade, que todo mundo usa hoje, que tem vários formatos, um exemplo, né? Eu tô comparando com uma folha, mas imagine o grão de mostarda, uma semente tão pequena. E hoje é uma planta tão grande que é abrigo para os pássaros, que é sombra, né? Que é linda, que é viçosa, que é maior, uma das maiores das plantas que tem. E por que que ele é comparado com a fé, o grão de mostarda? Por que que a gente, como que a gente pode ter essa fé? O que explica essa pequenez de um grão de mostarda para ter a fé, né? É, o que que você tira nessa história? O que que a gente tira de lição e o que que eu aprendi com o tempo? Porque eu tinha muita dificuldade de ter fé. Eu falava, Deus, mas como assim? Eu acredito, eu penso do jeito certo, eu falo do jeito certo, sabe? Mas que fé é essa que eu não tô conseguindo, sabe, ver acontecer as coisas na minha vida, né? Não, vendo que a fé pequenina que eu tinha dentro do meu coração, aquilo já era uma semente. O fato de eu acreditar minimamente em algo,
mas eu acreditar de verdade. Eu imaginar aquilo tomando forma, eu imaginar aquilo se realizando, sabe? Aquela ideia, aquela vontade, aquele sonho, aquele desejo, ele tá tão pequenininho ali na minha mente, dentro de mim, porque eu não consigo visualizar, eu não consigo ver, entendeu? Mas aí quando você imagina que você quer algo, você pede algo ali, nossa, eu acredito muito que eu vou comprar aquela casa, e na sua mente ela tá pequena. Mas aí você se vê dentro daquela casa, você começa a entrar naquela casa, se imaginar usando as coisas naquela casa, aquilo vai crescendo, vai tomando formas no seu subconsciente, dentro de você. E ali já foi a sementinha pequena que você lançou em cima desse sonho, desse pedido. E aí, conforme você vai agradecendo aquilo, conforme você vai alimentando aquele sonho, aquele desejo, conforme você vai imaginando e agradecendo e vivendo normalmente a sua vida, sem ansiedade, sabe? Sem preocupação como você vai realizar, pensando o que você tem que fazer. Aos poucos, Deus vai te mostrando os caminhos, vai te dando estratégias, vai colocando pessoas, situações e aquilo vai se tornando real na sua vida. Por quê? Porque você já criou aqui. Quando você cria aqui, quando você põe emoção, quando você põe sentimento, aquilo já se materializou no plano de Deus. Só basta você trazer aquilo para a sua realidade. E é aí que é o nosso desafio. É aí que a gente não consegue trazer para nossa realidade. Por quê? A gente coloca ansiedade, a gente coloca o medo, a gente coloca as preocupações, as limitações, as crenças que a gente tem, entendeu? Porque é tudo difícil, porque é impossível, porque você não tem condições, porque você é pobre, porque você é feio, porque você é isso, porque você é inseguro. E aí a gente não consegue realizar aquilo. Mas quando a gente planta aquela semente de fé e a gente se vê ali, a gente acredita naquilo e a gente agradece como se aquilo já tivesse acontecendo na nossa vida. E você segue a sua vida vibrando na paz, vibrando na alegria, na felicidade, na gratidão, sem ficar preocupado como aquilo vai chegar até você, mas vibrando do jeito certo, aquilo chega até você, entendeu? Você tem que ter a sensação, o sentimento, o seu corpo, como que ele reage se você realizasse algo agora? O seu sonho é ter esse carro. Vamos usar um carro. Como que você reagiria se você tivesse esse carro agora? Como seu corpo se sentiria? Qual a energia de felicidade, o jeito, o quê? O que você ia sentir? Como seu corpo ia reagir? Qual o sentimento que você ia ter dentro de você? É assim que você alimenta a fé. Isso já é a fé, entendeu? É ver o potencial que aquilo tem de se tornar real, mesmo assim sem entender como, entendeu? E ver esse potencial de se tornar real e de se tornar grande na sua frente, se materializar, como se aquilo já tivesse realmente acontecido. As nossas decisões. Eu até tirei um trecho aqui do livro, que eu tô lendo esse livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Deixa eu ler aqui. E fala assim: nossas decisões são tomadas inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. E a gente tem muitas crenças, né? Então a gente age muito pelas crenças, por aquilo que a gente acredita. Então, se você acha que você não consegue, que você é pobre, automaticamente você não vai conseguir, né? E baseamos a nossa vida mais no que acreditamos do que no que sabemos. Então, assim, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe como aquilo pode acontecer. E aí a gente não consegue acreditar, né? Mas aquela crença que a gente tem, aquela ilusão, aquilo que foi falado pra gente um dia, aquele medo, aquela insegurança, essa é a informação que a gente tem. E a gente acaba agindo por ela, entendeu? Arrogância é um sinal de insegurança. Quando você é arrogante a ponto de não acreditar, de achar que você que tem que correr atrás, que você tem que fazer, isso é uma forma de ser arrogante. Agora a humildade não, ela tá ligada à fé, entendeu? Porque a fé, ela é simples, ela é boba até. Se você falar, nossa, mas isso é ter fé? É tão bobo que a gente não consegue acreditar que isso é fé, entendeu? A fé é uma coisa inocente, aquela coisa de criança, sabe? Aquela coisa pura. Da criança pequenininha que foi gerada e cresceu e começou a andar e comeu. Esse é um processo de fé. Esse é o processo que você tem que acreditar. Assim como você cresceu como pessoa, como ser humano, como você melhorou, as coisas que você já conquistou,
Foi uma fé que Deus teve em você, que era assim que você ia se tornar, entendeu? Então, basta a gente acreditar, entendeu? Basta a gente ter essa humildade, essa fé, essa inocência de criança. A criança não sonha, a criança não imagina, a criança não finge que está numa casa. É assim que tem que ser a nossa vida. Não que você vá fingir, mas sabe aquela coisa, agradecer como se o carro estivesse ali na sua garagem, mas também soltar, não ficar ansioso. Ai, mas o carro não chega, entendeu? E Deus, Ele sabe tudo que você plantou aí de sementinha de fé no seu coração. Ele é a força que existe dentro de nós para poder realizar as coisas. Só que quando a gente está nesse medo, nessa insegurança, a gente está vibrando ao contrário de Deus. Agora, quando a gente está em paz, está agradecendo, está feliz, está vivendo, está alegre, mesmo as coisas não estando ainda do jeito que a gente gostaria, aí Deus vai realizando, Deus vai trazendo forma, porque você tirou a confiança em você e você deixou Ele agir, porque aquilo já existe para Ele. Ele só está esperando você estar pronto para poder receber. Porque ele é um pai que já tem tudo, ele é dono de tudo, de todas as coisas, ele que cria tudo, entendeu? Então ele está no controle, ele que dá, é ele que tira. Mas por que ele tira? Porque aí você já está vibrando do jeito errado. Não é que você não obedeceu, que você não foi boa. Você sai da vibração da prosperidade. Você sai da vibração da paz, da alegria, da abundância. Porque aí você tá pensando negativo, você tá agindo errado, você tá falando mal dos outros, você tá, entendeu? Só reclamando. E aí Deus não consegue te entregar aquilo que Ele tem para te entregar. Então, quando você estiver pronto, quando estivermos prontos, na hora certa Deus vai nos entregar. Assim como Ele preparou tudo para a gente crescer, assim como existiu processos na nossa vida, processos naquela semente de mostarda, processos para você entrar nessa faculdade, para você se tornar um profissional na tua área, processos para você se casar, para você conhecer alguém, processos para mim dentro de uma empresa, o qual eu me dediquei, eu acreditei em mim, eu dei o meu melhor, eu fiz feliz porque eu estava muito feliz, que era o meu primeiro emprego, e tudo fluiu. Deus me abençoou grandemente ali. E assim é na vida da gente. Quando Deus fala pra gente não andar ansiosos com coisa alguma, é nesse sentido. Quando você põe a ansiedade no meio, as coisas não fluem. Aquilo que tá para chegar na sua vida trava. Cria uma camada invisível ali que tá bloqueando. O negócio tá do teu lado, só que você tá tão ansioso, tão ou triste, ou murmurando, que aquilo não chega até você. Então, como seria você estar hoje mais feliz, mais grato, mais na paz e visualizando, mas não visualizando quando as pessoas falam, você tem que ver o que você quer, mas é um ver de sentir. Qual a alegria que vai ser quando você estiver dentro daquela casa? Aí você sentiu, você se imaginou, você ficou feliz? É nessa energia que você tem que continuar a sua vida, sem ficar pensando como a casa vai chegar, como o carro vai chegar. Mas é nessa energia que te trouxe felicidade ali, entrando na tua casa nova, realizando aquilo que você queria. Quando é essa energia que você tem que seguir. É assim que você tem que viver. Você tem que fazer coisas no seu dia a dia para sentir essa vibração. Porque a vibração de Deus é essa. Da fonte criadora é paz, é alegria, é amor, é gratidão. Então, quando você tá assim, pode ter certeza que tudo vai chegar na tua vida no momento certo. Tá bom? Aquela fé do tamanhozinho do grão de mostarda, porque é tão bonito da gente ver os processos acontecendo, né? É tão gostoso a gente saborear essa experiência de ver as coisas se realizando na nossa vida, quando a gente nunca imaginou que conseguiria. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é grandioso e Ele tem tudo ali pronto já. Que nem um cardápio, só que a gente tem que escolher, imaginar que aquilo vai ser bom pra gente, que a gente vai estar feliz comendo aquela comida, que é essa comida mesmo que eu quero, ela vai me fazer bem. E aí fazer o seu pedido do jeito certo. E o seu pedido do jeito certo é você vibrar no jeito certo, tá bom? Um beijo pra você. Fica bem, até a próxima.